Fala, galerinha do 7º ano, meu nome é Cledson Pereira, professor de História. Vamos dar sequência aqui ao PET número 6, que é uma revisão da matéria do 6º ano, o início da colonização do Brasil. Então, vamos dar sequência na última aula que nós gravamos, que nós passamos para vocês. Nós falamos de qual foi o choque de culturas entre portugueses e nativos, como se deu o primeiro contato dos europeus com os nativos do território que hoje chamamos de Brasil. A aula de hoje, nós vamos estabelecer como a sociedade chamada Sociedade do Açúcar se consolidou. Para isso, era preciso que estabelecesse um centro administrativo na colônia. Portanto, a Sociedade do Açúcar é o tema da aula de hoje. E vale a pena relembrar os processos de colonização do Brasil e os primeiros contatos sociais entre nativos, agora colonos, efetivamente falando, eles estão se estabelecendo de forma efetiva aqui no território brasileiro, e os portugueses. Vamos lá. Para estabelecer um primeiro contato, nós temos que relembrar que Portugal, antes de enviar para cá um governador geral, tentou estabelecer um sistema de colonização chamado capitanias hereditárias. Este sistema, logicamente, não deu certo pela falta de investimento, pela falta de segurança, pela falta de vontade destes nobres portugueses em aventurar-se em terras desconhecidas, deixando esta terra à mercê de invasores, principalmente franceses, holandeses e britânicos. O material que vinha a ser explorado aqui, o pau-brasil, que era muito valioso na Europa, começa a ficar escasso. A exploração predatória faz com que esta madeira passe a ficar menos abundante. O medo da coroa portuguesa em perder este território para seus adversários na Europa fez com que começasse a ter a necessidade de criar um sistema administrativo efetivo dentro da colônia. Portanto, vai criar o governo geral. O primeiro governador vai ser Tomé de Souza, que vai chegar em território brasileiro no ano de 1549. Com ele vão chegar os primeiros padres jesuítas, que vão ter como missão a educação dos colonos e a catequização dos nativos, soldados, funcionários reais, ou seja, um aparato administrativo efetivo, ou seja, a partir do momento que o governador-geral está efetivamente radicado no território, vai começar a ter uma administração pública eficiente. Ele vai ser a extensão do poder real dentro da colônia. O governador-geral vai ser o representante direto do rei. A vontade, a palavra desse governador se confunde com a palavra do próprio rei. Portanto, ele deveria ser obedecido. Além disso, ele vai trazer artesãos, para tentar um caráter civilizatório, que eles chamavam, ou seja, trazer a cultura europeia para essa terra que eles acreditavam ser sem cultura, não levando em consideração que existia a cultura do nativo aqui. Vai criar o primeiro aparato de produção de açúcar na vila de São Vicente, atual São Paulo. Vai criar de vez um sistema de administração efetivo na colônia e vai começar a exercer um poder central. O governo Tomé de Souza vai ter como base a fundação e a fortificação da vila de Salvador, atual capital lá do estado da Bahia, que vocês conhecem bem. Então, ele vai criar a vila de São Salvador, vai torná-la sede deste governo, fazendo com que a cidade de Salvador tornasse a primeira capital efetiva do que chamamos de Brasil. Então, se você pensar em capitais do Brasil, a primeira delas é Salvador, depois Rio de Janeiro e atualmente Brasília. Com o auxílio do padre jesuíta Manuel da Nóbrega, ele vai fundar o primeiro bispado do Brasil, ou seja, o primeiro
fator administrativo da Igreja Católica, ou seja, a primeira sede da Igreja Católica efetiva, não estamos falando de igrejas, algumas igrejas já haviam sido criadas, mas não existia um controle efetivo administrativo da Igreja Católica no Brasil, vai surgir com o Bispado de Salvador. Dom Pedro Fernandes Sardinha vai ser o primeiro bispo do Brasil. Uma curiosidade sobre o bispo Sardinha. Quando acaba o mandato dele, o período dele, ele vai voltar a Portugal. O navio dele vai naufragar próximo à costa de Alagoas. Ele vai, com alguns sobreviventes, nadar até a terra, vai ter contato com uma tribo indígena chamada de Caetés. Qual é o grande problema? Os Caetés eram a favor da antropofagia, ou seja, se alimentavam de carne humana. Então, o lógico aconteceu, os sobreviventes, juntamente com o bispo Sardinha, foram devorados pelos Caetés. Parece piada, mas não é, mas um bispo com o nome Sardinha foi literalmente devorado por uma tribo de nativos brasileiros. Tá? Vai criar, voltando aqui à matéria, a primeira administração da colônia, criando cargos importantes como capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor. Qual a importância destes cargos? Se você cria um aparato administrativo e você coloca pessoas responsáveis por cada setor desta administração, você está difundindo e espalhando o poder, está delegando o poder, está criando uma hierarquia na sociedade, cada qual com sua função, tendo a obrigação de reportar-se sempre ao governador geral. Ele vai ceder terras aos colonos. Qual a importância disso? A colônia tem que gerar lucro, tem que dar retorno. E só vai dar retorno se ela produzir. Produzir o quê? Gêneros que podem ser comercializados na Europa. O principal gênero nesse momento é a cana-de-açúcar. O açúcar é algo muito valioso, principalmente lá nos anos de 1500, 1600. Estes colonos vão receber esta terra cedida pelo governo geral e vão ter a obrigação de fazer com que essas terras se tornem produtivas. Ele vai ter que combater rebeliões indígenas. Nós temos que lembrar que os indígenas não aceitavam passivamente a presença destes portugueses, então eles se rebelavam. O indígena não aceitava a transformação, a conversão dele em cristão de forma passiva, então ele vai se rebelar. Qual é a medida encontrada pelo governador dando ordem aos colonos? Se o indígena não quiser aceitar a presença da religião cristã, a presença da força portuguesa, vocês podem escravizá-lo. Isso vai gerar um problema mais tarde entre a Igreja Católica, que vai passar a combater a escravização deste nativo. O governador geral vai ser o responsável pela criação das câmaras municipais. Qual é o objetivo, a missão dessas câmaras municipais? Eles tinham que promover obras públicas, promover a limpeza das vilas, organizar as festas religiosas. Temos que lembrar que festa religiosa não é importante apenas para difundir a religião cristã, mas festa religiosa atrai pessoas. Se atrai pessoa, temos comércio. Se temos comércio, temos riqueza, temos dinheiro circulando. Então, é função da Câmara Municipal organizar este movimento, organizar esta festa religiosa. Agora, quem pode se candidatar a cargo público? Será que um nativo que já se tornou cristão poderia se candidatar a um cargo público? Poderia ser um administrador? Não. Determinou-se que somente aqueles chamados de homens bons são aceitos nestes cargos públicos. Quem são esses homens bons? Portugueses, proprietários de terra e donos de escravizados. Ou seja, as únicas pessoas que podem se candidatar a um cargo público de provedor-mor, por exemplo, de capitão-mor, por exemplo, seriam a elite colonial. Ele teria que ser rico,
ele teria que ser dono de terra, ele teria que ter uma gama de escravizados para gerar lucros à coroa. A sociedade do açúcar, que a gente vai chamar desta forma, ela vai ganhar poder quando, através do governo de Tomé de Souza, os primeiros engenhos, ou seja, locais onde o açúcar é produzido, vai ser criado lá na capitania de São Vicente. O açúcar ele vai ser mais efetivo no Nordeste brasileiro. Quando o açúcar se torna o principal produto de exportação do Brasil, nós vamos ver aqui uma transferência do eixo econômico do Sudeste para o Nordeste. O Nordeste, através do açúcar, passa a ser o local mais poderoso, mais rico desta colônia. Porque ali está sendo produzido o que dá retorno lucrativo da colônia para a metrópole, que é o açúcar. Como funcionava esta produção? Existia a casa grande e a lavoura. Tá? A lavoura de cana, que você já deve ter visto na internet em algumas fotos, era onde se plantava a cana de açúcar. Geralmente, através de trabalho de escravizado, mão de obra escravizada, essa cana era colhida e levada a um local de moagem. Tá? Nesta moagem, a cana era, além de moída, cozida até virar um melaço. Este melaço era purgado, ou seja, ele era limpo, deixado 20 dias para descansar e para limpar, depois cortado, empacotado e exportado. Nós temos que lembrar aqui que o açúcar produzido naquele período não é o mesmo açúcar que nós temos hoje, esse açúcar em pó. Ele era basicamente em pedaços pequenos e era exportado para a Europa. O açúcar torna-se o principal produto de exportação da colônia, que nós chamamos de Brasil, para a metrópole, tornando os senhores de engenho os homens mais poderosos da colônia. No momento em que o açúcar é o principal produto de exportação do território brasileiro, os senhores de engenho vão ocupar, além dos cargos que geram poder econômico, vão ser os responsáveis pelos cargos públicos. Então, geralmente, quem ocupa o cargo de capitão-mor, o cargo de ouvidor-mor, o cargo de administrador é alguém ligado a algum senhor de engenho, dado o poderio econômico que estes engenhos davam àquela sociedade. Os escravizados. Tentou-se, num primeiro momento, utilizar a mão de obra escravizada indígena. O indígena não se adaptou ao sistema. Portanto, foram buscar lá no continente africano seres humanos para trabalhar como escravizados, mas adeptos ao sistema de escravidão, porque a escravidão já existia naquele continente, já era algo que eles estavam habituados, apesar de ser extremamente errado, mas já existia a escravidão de tribos contra tribos no continente africano. Os portugueses vão apenas intensificar este comércio, que é muito lucrativo. Traficar seres humanos torna-se um comércio muito lucrativo para estes portugueses, para abastecer principalmente a mão de obra nos engenhos. Então, eles poderiam, além da fabricação desses processos de cana-de-açúcar, de plantação, colheita e até a moagem, muitos deles trabalhavam com serviços domésticos dentro da casa grande. Se pegarem aí novelas e séries brasileiras, geralmente que falam o tema de escravidão, vocês vão ver sempre a casa grande do senhor de engenho, da família branca, escravizando aqueles seres humanos vindos do continente africano. Ou seja, um sistema escravagista, onde o branco domina o negro escravizado, já estava
presente no início da colonização brasileira. Eles recebiam poucas peças de roupa, temos que deixar vocês bem cientes que o senhor de engenho, ele não vai querer investir de forma significativa no conforto destes escravizados, então não vai ceder à maioria destes seres humanos uma peça, uma linhagem de roupa decente, porque a função deles neste momento é apenas trabalhar, é apenas produzir. O escravizado, geralmente, que tinha uma peça de roupa melhor, ele trabalhava dentro da casa grande, geralmente mulheres, para servirem de babá, de ama de leite, de cozinheiras, de faxineiras dentro daquele setor. O escravo do eito, que a gente chama o escravo da labuta pesada, que ficava, o escravizado, melhor dizendo, que ficava dentro das lavouras, que trabalhava de uma forma mais rígida, ele recebia poucas peças de roupas. Por isso, vários farrapos eram comuns como vestuário naquele momento. Eles dormiam em senzalas, ou seja, em barracões improvisados, sem ventilação, sem conforto e aos montes. Existem relatos que algumas senzalas já tinham como registro de terem centenas de escravizados ao mesmo tempo. O conforto não era prioridade para o senhor de engenho dar a estes escravizados. Eram frequentemente castigados por estes senhores. Por quê? O escravizado não aceitava este sistema injusto de forma pacífica. Ele sempre oferecia resistência. Não podemos pensar, não podemos ter a ideia romântica que o escravizado negro aceitava este sistema e estava ali apenas para trabalhar e sofrer. Eles ofereciam resistência, matando os senhores, fugindo, matando os próprios filhos, para não deixar que eles se tornem pessoas escravizadas. Eles quebravam as máquinas de moagem, eles colocavam fogo nos canaviais. Então, existia uma cultura de resistência muito grande destes escravizados contra este sistema escravagista. A punição dada a estes escravizados também era algo muito desumano. A mais famosa dela era o pelourinho, onde você colocava este escravizado num tronco e chicoteava. Alguns escravizados tinham, além do corpo rasgado pelo chicote, o costume dos senhores em colocar sal nestas feridas. Então, a função deste castigo era que o senhor desse um exemplo, maltratando fisicamente este escravizado. Os senhores eram donos de tudo. Tudo que tem no engenho era desse senhor engenho, desse senhor branco, dono deste escravizado, dono dessa produção. Ele vivia na casa grande com suas famílias e administrava um engenho, comercializando os produtos com os portos para levar à Europa. Os trabalhadores livres. Existiam os feitores e os mestres de açúcar. Estes trabalhadores livres não tinham posses, mas também não eram escravizados. Geralmente eram mestiços que não poderiam ser escravizados e, portanto, trabalhavam em troco de um pagamento, geralmente controlando esse processo de produção de açúcar e o escravizado. Portanto, a sociedade do açúcar, ela servia para gerar riqueza para a colônia, gerando riqueza para este senhor e tratando, basicamente, a mão de obra que era negra escravizada de uma forma desumana. Ela gerava riqueza? Sim, mas também era algo extremamente injusto e violento. A aula se encerra aqui. Agradeço a todos vocês. Até a próxima.